Foi difícil, foi complicado, mas conseguimos a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Será que então dá para reclamar da arbitragem sem falar que é mimimi? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o dedo no like aí. Não se esquece de ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E aproveita para seguir a gente aí em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos e bora falar sobre Vasco. Vamos falar aí sobre essa classificação, né? O jogo de ontem e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco jogou muito mal, acho que não tem nenhum vascaíno satisfeito com a atuação do Vasco ontem, não é mesmo? Mas a classificação é importante. A classificação ela é muito importante, primeiro, porque tem a questão aí da premiação, a gente já cansou de abordar isso aqui, dinheiro entrando no caixa do clube é sempre importante nesse momento de dificuldade do Vasco, e até por uma questão esportiva mesmo. Acho que a gente pode sim sonhar com uma eventual classificação até para umas quartas de final, por que não? Dependendo de que a gente pegar, lembrando que ainda vai haver o sorteio, a gente pode dar sorte de novo, que nem deu, de pegar o Boa Vista, né? Arrisco dizer que se a gente tivesse pego qualquer um dos outros times que estivessem lá no sorteio, era capaz de a gente ter sido eliminado. Mas demos a sorte de ter pego o Boa Vista. A gente pode, por um lado, dar sorte de novo de pegar um adversário mais fraco e também a gente tem aí um tempinho, né, para tentar ver uma evolução nesse time. Quem sabe? Os próximos jogos, as datas das oitavas de final estão marcadas ali para acontecer no finalzinho de julho. Então, cara, é um mês aí, um pouquinho mais de um mês, que o Marcelo Cabo, ou quem quer que seja, né, tem para tentar botar a casa em ordem, botar um mínimo ali de plano tático, né, de empenho nesse time. E quem sabe? A gente não pode ali, nas oitavas, chegar no momento um pouquinho melhor, porque o momento atual está realmente muito complicado. Mas isso aí já foi muito e brilhantemente explorado aqui no Atenção Vascaínos, né? A live pós-jogo de ontem ficou muito boa. Se você não assistiu, assista. Cobre muito todas essas questões de tática do time, a própria postura do time, do Cabo. Isso foi muito discutido lá. O Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha também. O Acorda Vascaíno com a Jéssica Dias no nosso segundo canal, o Ave Mais, também está tratando muito disso ainda. E eu quero aqui falar especificamente da arbitragem. A arbitragem ontem cometeu mais uma vez uma barbeiragem e, como já virou padrão, virou costume, a barbeiragem, para variar, é contra o Vasco. E eu acho que é importante discutir isso aqui, né? Porque a gente quer levantar a questão, aparece muito vascaíno, não, mas pô, você agora tá de desculpa, tá querendo justificar. Não tô querendo justificar nada. São duas coisas diferentes. Tem a má atuação do Vasco, ninguém aqui tá falando o contrário, e tem a questão da arbitragem que a gente tem que discutir também. Mas antes de entrar nesse assunto, o Flávio Dias tem um recadinho para vocês. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Beleza, recado dado, vamos voltar para a vaca fria agora então aqui, que é a questão da arbitragem nessa partida de ontem. A arbitragem que mais uma vez cometeu ali uma barbeiragem contra o Vasco. A gente não pode deixar isso passar em branco. O que eu tô falando aqui? Vocês devem estar sabendo, né? Quem não assistiu ao vivo deve ter já se informado depois. O gol que o PEC faz no segundo tempo, a arbitragem dá o gol, o juiz aponta ali o centro do campo, e depois de uma confusão, né, depois de uns 4, 3 minutos, ele resolve voltar atrás
e anular o gol do Vasco por conta de uma suposta mão do Cano numa clara interferência externa. Vai ser difícil de vocês me provarem que o árbitro ele realmente só quis mudar de ideia. Foi o Bandeirinha que avisou a ele. É muito difícil de engolir esse discurso, não é mesmo? Você pode rever o lance aí nos melhores momentos, você vai ver. Primeiro, o árbitro está de frente para o lance. Ninguém melhor ali entre o corpo de arbitragem para definir se foi mão ou não do Cano. Não só porque ele é a maior autoridade dentro de campo, o árbitro principal, como ele é o que está de frente para o lance. Né? Nem o Bandeirinha, nem o quarto árbitro, nem o outro Bandeirinha do outro lado vai estar melhor posicionado do que ele para ver esse lance. Né? E ele vê, ele apita para o meio de campo, ele corre e é gol, todo mundo comemora. A partir de um momento começa ali uma confusão da equipe do Boa Vista em cima da arbitragem, pressionando e tudo mais. E até que depois de uns 7 minutos ele resolve voltar atrás. O que fez ele voltar atrás? Essa é a questão, né? Para quem estava assistindo pela televisão ficou muito esquisito, porque foi gol do Vasco, comemoração e tudo mais, até começa ali aquele princípio de confusão, mas faz parte, né? Aí o comentarista de arbitragem da Globo comenta que foi mão do Germancano, e aí, nesse momento, em campo, você vê o juiz voltando atrás. Isso ficou ali esquisito, né? No mínimo, esquisito de ver. E aí, a partir daí, a gente tem que fazer esses questionamentos, inclusive respondendo certas críticas da própria torcida, né? Uma que o pessoal tem feito muito é, poxa, Tihu, mas aí o Vasco joga mal pra caramba e você vai querer botar a culpa na arbitragem. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O Vasco jogou mal, o Vasco tem muita coisa para melhorar, já comentei aqui, isso já foi muito abordado aqui no canal, vai continuar sendo abordado aqui no canal, mas a má atuação do Vasco, ela não interfere no nosso julgamento sobre a arbitragem, que ela tem que ser questionada também, né? Não dá para o Vasco ser garfado dentro da própria casa e tudo bem, não vou reclamar porque o Vasco jogou mal mesmo, sabe? Não pode, são duas coisas completamente diferentes. E outro argumento que eu ouço muito também é aquele assim, tá, mas beleza, mas não foi mão do Cano? Não era para ter sido anulado o gol? Então, por que você está reclamando? Você quer que a arbitragem roube a favor do Vasco? Não, não quero. Né? A questão é o seguinte, o mais importante de ter no esporte é a isonomia. Tem que ser igual, a regra tem que valer para os dois lados. Não dá para, numa situação, o árbitro agir de uma maneira e na situação seguinte, ou na situação do adversário, agir de outra. Você precisa ter uma isonomia ali, um equilíbrio no comportamento. E aí você tem que decidir, você pode ter uma opinião externa, você pode ter uma interferência externa ou não pode? Porque se tiver num lance e não tiver no outro, você quebra esse princípio da isonomia aí e atrapalha o jogo, né? Aquela questão, se a arbitragem tivesse VAR, tivesse arbitragem eletrônica desde o começo, todo mundo soubesse, quando saísse o gol do Vasco, todo mundo, você aí em casa, você já ia ficar, não, peraí, né? Não vou comemorar ainda, deixa a revisão do VAR, parece que teve uma mão do Cano, vai anular, tudo bem. Agora, a partir do momento que a regra não é essa, foi lá, rolou o lance, o juiz apontou para o centro de campo e deu o gol, tem que ser... por que ele vai cancelar? Sabe, se não pode, se é proibido interferência externa. Quando saiu o gol do Boa Vista, rolou uma interferência externa? Será que se tivesse voltado ali no ângulo e procurado, não teve uma falta no começo da jogada, que nem a gente sabe que acontece no VAR? É isso que precisa ser esclarecido, entendeu? Não dá para uma hora funcionar de um jeito e de outra hora ser funcionar do outro. E que nem eu disse, né? Calhar de sempre que essas coisas resolvem acontecer, interferência externa, o VAR quebrou, é para prejudicar o Vasco. Eu acho isso muito complicado e eu acho que o Vasco precisa se posicionar. Não é para evitar, o gol já passou, o Vasco conseguiu a classificação independente do gol anulado ou não, mas o que a gente vai fazer para que isso não se repita no futuro? Esse é o grande questionamento. Porque, que nem eu já comentei aqui, o problema é que isso não é uma coisa que está acontecendo, né? Já seria preocupante você, num jogo em São Januário, contra o Boa Vista, que é um nanico do futebol nacional, né? E aí, de repente, a arbitragem ela resolve quebrar as regras, aceitar a interferência externa para prejudicar o Vasco, já é um fato preocupante por si só, né? Mas quando a gente soma a outros fatos, fica mais preocupante ainda. Porque não só, né, tá na cabeça de todo mundo aí, a lembrança de todo mundo, aquela confusão
aquela marmelada que rolou no jogo entre o Vasco e o Internacional, do VAR anulando um gol do Vasco, e depois a gente vai ver nas gravações, não, arranja um jeito de botar uma linha aí para mostrar que está impedido. Todo mundo viu, não preciso lembrar nenhum vascaíno daquela confusão. O que talvez muitos não se lembrem é que em alguns jogos antes, algumas rodadas anteriores àquela, teve também mais um erro de arbitragem prejudicando o Vasco, no jogo entre Vasco e Bahia. Não sei se vocês vão se lembrar, teve um lance lá entre o Benítez e o George vai com a chuteira na coxa do Benítez, não é expulso, era um jogo com VAR, que não tô falando, cadê a isonomia? Cadê o VAR para olhar e falar, olha esse lance aqui? Não chamou o árbitro, deixou passar em branco. Depois, no mesmo jogo, vai ter um lance parecido do Castan lá se chocando com o goleiro do Bahia, o Douglas. Ele bota o pé no rosto do Douglas, é expulso, né? Beleza, ele foi justamente expulso, mas por que o Jorge não tinha sido anteriormente? Cadê a isonomia, o equilíbrio? E aí, eu tô falando aqui só de exemplos em que a própria CBF se manifestou, para não falarem aí que eu tô sendo clubista, que eu tô puxando pro meu lado. A CBF se posicionou e falou, erramos nesse jogo contra o Bahia, desculpa, Vascão. Aí, algumas rodadas depois, tem aquele incidente contra o Internacional, né? E agora, alguns meses depois, acontece de novo com o Boa Vista. É um problema que vem se repetindo. Como é que o Vasco vai se posicionar para que isso não volte a acontecer no futuro? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que levantar aqui, né? Acho que a gente tem que levantar aqui e eu acho que a gente tem que se posicionar para que isso não aconteça novamente, né? Porque ontem não mudou nada, né? Podia mudar, né? Contra o Internacional mudou, né? Pode ter definido nosso rebaixamento. Ontem não mudou, conseguimos a classificação. Mas lá na frente, né? De repente, será que um acesso de volta para a Série A pode ser colocado ali na conta da arbitragem? Passar ou não para as quartas de final da Copa do Brasil? A gente não pode esperar acontecer para então reclamar. Então, eu acho que precisa ter um posicionamento. Eu acho que precisa ter um posicionamento, de maneira geral, da diretoria. Tem que cobrar, tem que investigar. Não pode deixar passar só porque o Vasco se classificou, sabe? Tem que exigir um posicionamento da CBF. A CBF ela precisa se sentir incomodada. Ela precisa saber que se errar contra o Vasco, vai ter uma dor de cabeça, né? E isso passa pela diretoria se posicionando, passa por a gente aqui também, né? Imprensa, a torcida, chiar, reclamar sempre que acontecer. Eu acho que a arbitragem, né? Não só a CBF, mas os próprios árbitros, eles têm que ficar com uma pulguinha na cabeça de, cara, se eu errar contra o Vasco, amigo, vai ser aquele chororô, aquela reclamação, sabe? Eu acho que se é para ele ficar preocupado com alguma coisa, que seja preocupado em não prejudicar o Vasco, né? E não prejudicar o adversário, que nem a gente vê tantas outras vezes. E também tem que ter um melhor posicionamento dos jogadores em campo, né? Porque a Série B não tem VAR, né? E a gente sabe, então, que não vai ter aquela coisa de só ver na televisão, mas pode, que nem ficou exemplificado nessa partida, ter a tal da interferência externa ou até a interferência interna mesmo, pressão dos jogadores. Então, é um elenco que tem muitos jovens, mas é um elenco que tem um bando de jogadores experientes também, que eles têm que saber lidar ali, né? Pressionar o árbitro também, falar no ouvido do árbitro, pega a bola e leva logo pro meio campo, dá logo a saída. Tem que ser mais malandro, porque isso é uma coisa que pode acontecer no futuro e a gente tem que estar preparado. Não tô querendo desviar o foco, a gente tem que, dentro de campo, resolver muita coisa também. Tem que esquema tático, a disposição dos jogadores, mas não pode deixar isso de lado, porque isso é uma coisa que também pode atrapalhar, beleza? Então quero ouvir o comentário de vocês sobre essa questão, diga aqui nos comentários, a gente continua esse debate na caixa de comentários, estou sempre lendo e respondendo o que vocês escrevem aí. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, vou voltar mais tarde tem um Avenida aí com Flávio Dias, trazendo todas as últimas informações sobre esse último jogo que passou e o jogo que vai vir também. Agora a gente tem que mudar o foco de novo para a Série B. O próximo desafio é o Brasil de Pelotas no sábado. E, vamos ver se o Vasco consegue finalmente essa primeira vitória na Série B. Beleza? Então, espero aí contar com o like de vocês. Amanhã a gente volta com mais um boletim e eu espero contar com a sua audiência. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Até lá, a gente vai se falando.